Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito prazer. Eu sou o Will Fernandes e hoje eu tô aqui com um amigo, parceiro de negócios, eu diria até que mentor também, afinal de contas, ele foi quem começou aí a abrir os olhos, né, para esse mundo do marketing digital, para todas as estratégias de marketing digital. E é um prazer estar falando com o meu amigo Arthur. Que esse cara, ó, é difícil achar tantos adjetivos, né? Porque ele é produtor audiovisual, o cara é roteirista, é fotógrafo, é um estrategista de marketing. Porque eu não vou dizer que é gestor de tráfego, não, porque gestor de tráfego é o cara que faz o anúncio. O Arthur é o cara da estratégia. E Arthur, é um prazer falar contigo, meu amigo. Pois é, rapaz. Poxa, muito obrigado. Cheguei a quase explodir, quase que não deu aqui, né? O widescreen, de tanto que eu me enchei agora com tantos adjetivos. Eu que agradeço, cara. É um prazer. E eu tô lembrando aqui de uma história que você falou gestor de tráfego e tudo mais, é uma profissão, né? Uma função que tá muito em moda agora, né? Galera trabalhar no digital. A gente tem vários anos, né? Que a gente já trabalha no online, né? E que a gente já faz as nossas reuniões online, né? Lá, cara, tem o quê? Tem uns 20 anos, né? Então, pra galera que acha que gestor de tráfego, trabalhar no digital, trabalhar online é uma coisa moderna, né? Não, filho. E até que, enfim, a gente começou a divulgar esses conteúdos, né? Afinal de contas, a gente vem usando muitas estratégias já há bastante tempo pros nossos negócios, pras nossas empresas, né? Todos os nossos projetos. E, assim, nós praticamente desenvolvemos teses de doutorado aqui nas nossas videochamadas pra desenvolver estratégia pros clientes, pra criar os anúncios, pra descobrir qual é o público-alvo, como se comunicar, né? Como utilizar a comunicação persuasiva, como é que a gente faz a venda para o cliente, o pós-venda, a captura, como é que a gente trabalha com os leads. E, assim, são conversas que têm ficado muito só pra gente, né? A gente acaba discutindo muito sobre isso, fazendo anotações, usando como estratégia. E, assim, eu tô bem feliz mesmo da gente poder fazer isso e também compartilhar com todo o nosso público em nossas redes, né? Tanto o Arthur quanto eu, nós começamos aí no mundo analógico ainda, na época da fita, do disco, do CD, do MD, ainda com a fotografia analógica, com a produção de vídeo analógica, com o áudio ainda sem todas as facilidades que o mundo digital proporciona, e foi muito bacana passar por toda essa evolução, né? Todo esse crescimento desde o analógico até o digital. Inclusive o Arthur tem umas histórias sensacionais aí de captação de vídeo, inclusive, que a gente pode compartilhar em vídeos futuros, né, sobre isso, que eu acho que pra garotada que tá chegando agora no mercado, às vezes não tem nem ideia do quão era difícil você fazer, né, Arthur? Produzir um conteúdo. Então, acho que isso dá uma bagagem legal pra gente poder discutir sobre essas estratégias e também dizer para o nosso público que as coisas, elas nem sempre parecem, nem sempre são novidades, elas vêm aí de uma história, elas têm uma forma de fazer que é muito antiga e muitas vezes você só muda o canal, só muda a tecnologia, mas a forma de fazer, a forma de divulgar, a forma de vender, a forma de captar clientes é, na verdade, a mesma, né? Exatamente. E você, antes da gente entrar para aquele primeiro tema que eu queria saber a sua opinião, sobre tá todo mundo no Instagram, que é o que mais a gente escuta aí dos nossos clientes. Ah, mas eu não vou anunciar ali, mas tá todo mundo no Instagram, a gente já vai falar sobre isso. Será mesmo? E esse tema que você comentou, tá todo mundo no Instagram, é uma discussão corriqueira e eu falo que principalmente para clientes. Vou te contar uma coisa rápida que aconteceu essa semana. Eu tava desenvolvendo um orçamento para um cliente, né? E eles têm uma empresa de exportação de frutas. E até então o cliente ele precisa melhorar a comunicação, ele precisa melhorar toda a apresentação da empresa, e todo mundo que ele conversava para fazer o orçamento dizia, vamos criar postagens no Instagram, no Facebook, vamos fazer postagem todo dia. E na verdade não é isso que o cliente precisa. Essa empresa, ela exporta produtos. Então como é que você vai fazer tráfego pago para um possível cliente na Europa? Não é esse o segmento, né? Não é essa a ideia. Eles têm um canal muito fechado. Tipo assim, uma empresa de exportação, eles fecham novos clientes, por exemplo, em rodadas de negócios, em câmaras de comércio, em feiras e eventos. Então, sabendo que a empresa capta cliente dessa forma, como é que você se comunica com esse potencial cliente, né? Como é que você cria um conteúdo para responder
todas as dúvidas, todas as dores, como é que você vai aguçar o desejo desse cliente pelo produto que você vende, como é que você vai divulgar os benefícios, e nem sempre só você fazer tráfego pago na rede social funciona. A rede social muitas vezes ela vai servir como uma assessoria de imprensa, né? Vai servir quase como um canal de comunicação para tirar dúvidas, mas não necessariamente para você ficar ali postando todo dia e fazer tráfego pago para buscar cliente. Então foi uma coisa muito bacana e entra muito nesse nosso assunto de hoje. Será que todo mundo está no Instagram? Será que o Instagram é a melhor forma de capturar novos clientes? É a melhor forma de você se comunicar com o seu público? Eu diria que depende, né? Depende. E é isso, e é esse depende que o nosso cliente mais detesta escutar, não é verdade? Depende. Porque na verdade depende. Mas então, entrando nesse primeiro tema, e depois a gente vai tentar, né? Se nós tivermos tempo, falar sobre todos os outros assuntos. Mas tá todo mundo no Instagram? Enfim, eu vou começar trazendo um dado, tá? Talvez eu ilustre aqui, ou talvez não, para ficar mais fácil a edição, para a gente poder conseguir produzir mais vídeos, para não complicar, mas eu vou falar para vocês qual é o dado. Em uma primeira etapa de uma campanha para um determinado nicho, para um cliente que eu fiz por aqui, a gente alcançou 1.600 visitas à página, entre contato de WhatsApp, enfim, no total... nós tiramos ele do anúncio, né? E trouxemos ele para a página. Esse anúncio foi feito no Google, via Google, rede de pesquisa, e nós jogamos todo mundo lá. Como todo mundo sabe, inclusive a gente pode falar também sobre o que é o remarketing. Você pode depois explicar melhor para a audiência o que é o remarketing, se você concordar. Mas, num segundo momento, a gente quis refrescar, aparecer novamente na frente desse nosso cliente com uma campanha de remarketing. Para nosso espanto, Will, dos tagueados, né, dos marcados pelo pixel do Google, que eram mais ou menos 1.600, somente 400 foram encontrados pelo Instagram e Facebook. Olha que interessante. Ou seja, quase 4 vezes menos, entende? Do público estava presente no Facebook e Instagram. Então, para mim, isso foi um dado, um fato, né? Foi algo, tá ali, quantificável, através dos relatórios que as mídias trazem pra gente. E eu achei isso muito interessante. Eu falei, cara, eu vou trazer isso para a audiência, porque realmente, né, quando a gente conversa, como você bem pontuou, com o nosso cliente, ele tem aquela ideia de que tá todo mundo no Instagram, porque todo mundo fala do Instagram. Será? Será que você não tem um cliente mais quente lá do outro lado, em qualquer outra rede, esperando você? Porque tem até aquela ideia do barulho, né, Will? Hoje o Instagram, realmente, ele é a rede do barulho. Quem nunca escrolou o feed e passou um anúncio, 2 anúncios seguidos, certo? Isso acontece demais, ainda mais aqui no Brasil. Pra gente que também faz anúncio aqui pro pessoal do Brasil, o Brasil tá lá, ó, 1 anúncio, 2 anúncios. Então, tem muito barulho acontecendo ali. Então, será que realmente é a melhor opção? Pode ser que sim e pode ser que não. Aí o Will vai trazer aquela palavra que a gente fala muito pro nosso cliente. Qual é a palavra, Will? Depende. Depende. O cliente detesta ouvir, mas é verdade, depende. Então, a verdade é, a gente precisa entender. Quando você sabe quem é o teu público, sabe das necessidades, ou então até tem estratégias diferentes de trabalhar com cada cliente. A gente pode falar, por exemplo, da diferença de quem vai anunciar no Google e quem vai anunciar, por exemplo, no Facebook e no Instagram. E a gente sempre fala, né, Arthur, que o Instagram e o Facebook é aquela rede social que você não produz conteúdo para vender, né? Na verdade, o intuito não é vender. Já na rede de pesquisa, quando você faz o anúncio no Google, você vai para aquela pessoa que tem uma dor, ela tem um problema que precisa ser resolvido e ela geralmente pesquisa como resolver esse problema. Então, no Google, você consegue capturar o que a gente trabalha muito, aquela questão do fundo de funil, embora você tenha outras estratégias, mas eu diria que hoje quem precisa tem um cliente, por exemplo, de uma prestação de serviço, tem algum problema muito específico e se você tem a solução, o Google vai funcionar muito bem. Eu gosto muito dos exemplos da natureza, né? Inclusive o pessoal brinca comigo, né? Fala que eu deveria criar uma Jungle Marketing, o nome da agência tinha que ser essa, porque eu adoro citar exemplos da natureza, né? Ou seja, da vida real. Então, essa questão do fundo de funil, para quem ainda não sabe, que você citou e pontuou muito bem, vamos compará-la com uma mangueira, por exemplo, uma mangueira, né? O que é o fundo do funil exatamente? Seria aquela pessoa que já está ali, é a manguinha madura, que está ali ao alcance da tua mão, facinho, só chegar ali, botar a mão e colher. Já o meio, o topo do funil, são aquelas mangas que estão mais lá em cima da mangueira e ainda precisam
entrar num processo de amadurecimento, de maturação, ou seja, eles ainda não estão prontos para serem consumidos, né? Ou seja, as mangas não estão prontas para serem colhidas. Então é mais ou menos por aí. Mas a grande parada, a grande sacada é que todo mundo também vai para dentro dessas mangas maduras. E por isso, a rede de pesquisa, em certo ponto, ela é muito concorrida. Aí cabem várias estratégias, enfim, cabem várias formas da gente anunciar para que a gente consiga trazer venda para o nosso cliente. Consegui dar uma ideia sobre o que seria o funil, Will? O que você achou desse exemplo da mangueira aí? Acho que, o exemplo tá muito bom, tá muito bacana. E é isso que as pessoas, às vezes, na hora de fazer o anúncio, de capturar um cliente, tem que entender o que esse cliente faz, né? Quem é primeiro, saber o que o cliente quer. Qual que é a expectativa dele em relação ao trabalho que ele precisa executar? Ele quer melhorar a imagem da marca, ele quer capturar leads, né, que não são necessariamente clientes, mas pessoas que podem se tornar clientes num atendimento. Não, ele quer capturar já o cliente, o cara que chega, clica e compra o produto. Então, você primeiro precisa saber o que o cliente quer e depois saber qual é o público, com quem ele quer conversar, quais são as dores, os medos, os desejos desse público, e aí sim você vai desenvolver uma estratégia e identificar, né, Arthur, se o Google é a melhor solução, se o Facebook, o Instagram, ou até mesmo o YouTube, ou todas as redes, você pode trabalhar um pouquinho em cada, né? E é aí que a gente vai começar a descobrir onde é melhor investir dinheiro para trazer tráfego, para trazer gente, para trazer lead para esse cliente. Para a galera que está assistindo a gente, para os possíveis aí clientes, inclusive os contatos aí vão ficar abaixo aqui da descrição, ou não sei onde a gente vai publicar esse vídeo, pode ficar à vontade, pode mandar sua dúvida lá também, pode chamar a gente, seja eu, seja o Will, quem vocês se identificarem mais, para que a gente possa tentar aí esclarecer caso algo não tenha ficado claro. Mas vamos lá. Principais diferenças entre Google, nesse caso rede de pesquisa, porque o Google também tem a sua rede lá do YouTube, que é um pouco parecida como seria o Instagram, mas a gente tem dois tipos de posicionamento. Um, que é comunicar com o cliente que já sabe que quer, ou seja, é o que a gente chama de rede de intenção, ou seja, o cliente, como você bem pontuou, o cliente já sabe que quer resolver um problema, ou seja, se ele vai para a rede de pesquisa, ele já, né, na maioria dos casos, dentista perto de mim, chaveiro, borracheiro. Então, se você tem um negócio que hoje você quer colher logo, ou seja, colher logo os frutos maduros, o melhor lugar para você estar, se o teu negócio tem busca já na tua região, o melhor lugar é a rede de pesquisa, certo? Mas para isso, é o que o Will bem colocou, precisa ter alguém do outro lado lá preparado para também vender. Porque a galera acha que só porque você tá ali no online, Will, você vai clicar e vai cair dinheiro magicamente na tua conta. É verdade isso ou não? Ah, quem dera se fosse, né? Quem dera. Isso facilitaria bastante a vida. E aí, Arthur, eu quero também pontuar esse detalhe, né? Porque muitas vezes o cliente, ele quer buscar já essa pessoa que quer resolver um problema, mas vamos tentar achar um exemplo aí. Eu quero achar até um exemplo meio esdrúxulo nesse caso, tá? Vai. Eu tenho uma empresa de limpeza de fossa séptica. Aí você pensa, limpeza de fossa séptica, olha só o nicho, porque assim, hoje em dia quase não existe mais. Boa parte do Brasil hoje, pelo menos na região sul-sudeste, tem já saneamento básico e você vai ter esse problema, mas em áreas rurais, numa área mais afastada. Aí eu penso, o cliente na hora de anunciar, ele pode chegar e dizer, olha, eu preciso fazer um anúncio, eu quero pegar pessoas que pesquisam limpeza de fossa séptica. E aí você vai lá no Google Trends, vai lá no planejador de palavra-chave e percebe que tem muito pouca busca relacionada a isso. Então, como é que você trabalha com um cliente que ele tem um nicho de mercado, que ele tem um nicho, ele tem um segmento, mas ele tem um volume de buscas muito pequeno ao ponto de repente, não valer a pena anunciar para esse fundo de funil, né, Arthur? Eu acho que é um negócio bacana pra gente dar uma pincelada bem rápida, né? Cara, tu puxou bem essa história. De todo modo, eu acho que eu continuaria colocando o anúncio na rede de pesquisa. Mas como que você vai anunciar numa rede de atenção, que é o Facebook, sobre fossa séptica? Verdade. Eu acho que eu iria para as parcerias. Eu acho que eu iria para as parcerias. Como que... Não sei, tá me vindo um estalo aqui agora. Sinceramente, eu nunca tinha pensado nesse exemplo. Interessante, porque como é que você vai anunciar numa rede de atenção? Você vai botar o quê lá, né? No Facebook. Tá aí. Boa proposta. Coloca aqui nos comentários ou manda pra gente no WhatsApp o que você acha que deveria ser esse anúncio. Vamos ouvir. Mas eu começaria sim na rede de pesquisa, embora não tenha muitas buscas. Porque como que você vai criar demanda para um serviço desse? Sinceramente, cara,
teria que pensar. Ó, teria que agora fazer vou te dar uma ideia, então, Qual aqui, que que eu acho que dá pra gente desenvolver um pouco essa ideia sobre a limpeza de fossa séptica. Vamos pensar, acho que nessas horas entra a parte da pesquisa, né? Porque imagina, a pessoa tá no quintal lá, cara, o negócio começa a subir lá na casa dela, ela vai ficar no Instagram, deixa eu scrollar o feed pra ver se aparece um anúncio de fossa séptica pra mim. Não é bem assim, né? E aí, o que acontece? Vamos pensar a pessoa que tem, tá? Vamos supor, claro, isso depende de pesquisa, mas vamos supor que 80% das pessoas que ainda utilizam fossa séptica estejam na área rural. Aí vem a sacada. Esse insight. Então, aí vem a sacada. Se 80% está na área rural, o que mais essas pessoas que estão na área rural precisam para sua chácara, para o seu sítio, para sua fazenda? Ela compra semente, ela pesquisa sobre sementes, ela pesquisa onde comprar um trator, ela pesquisa onde fazer manutenção de tratores ou de uma bomba de caixa d'água. De repente, você pode fazer o anúncio da tua empresa de limpeza de fossa séptica para esses outros assuntos, porque muitas vezes o cliente ele não precisa daquele serviço naquele momento, mas você está atingindo o público que um dia vai ter a necessidade daquele trabalho e ele vai lembrar do seu conteúdo, vai lembrar do seu anúncio. Essa seria uma excelente sacada e uma excelente estratégia realmente, pegar essas áreas e geolocalizá-las, né? E colocar os anúncios lá. Mas aí eu já pensei numa outra coisa, por exemplo, nesse exemplo aí da fossa séptica. Qual sinal... Eu não sei, porque eu nunca trabalhei com cliente assim. Inclusive, se você tem uma empresa dessa, procura a gente aí, ó. Seria legal a gente trabalhar. Inclusive, manda mensagem pra gente que a gente pode estar fazendo um teste junto aí de 15 dias. O que você acha, Will? Bora lá. Pra nossa audiência. Bora lá, que inclusive, se essa pessoa permitir pra gente trazer o case aqui no canal, a gente faz aí 15 dias de teste a nossa expensa aí, por nossa conta, pra gente ter conteúdo também. Mas vamos lá. De repente... Tá me vindo um insight aqui, além dessa geolocalização que você muito bem pontuou, eu procuraria saber quais os sinais, tá, que a fossa dá, entendeu? Quais os sinais... Aí, boa, elevação de nível de consciência. Vamos subir pra mangueira, vamos pegar a fruta lá em cima, ó. Vamos subir eu acho que eu subiria, cara. Com conteúdo, eu subiria o topo do funil, o topo ao meio, que é mais fácil de conseguir. Eu procuraria... descobrir com o empresário, alô empresário aí de fossa séptica, chama nós aí, ó. Eu procuraria saber com eles quais os indícios primeiro, entende? De que a fossa vai apresentar um problema lá na frente. E ninguém quer ver o terreno dela todo cheio de excremento. Então, eu acho que eu elevaria o nível de consciência. Falar, olha, se você mora na região tal, dá uma olhada, qual não sei o que, o que você precisa fazer para manter o seu quintal cheirosinho, não sei. Olha para sua não sei o que, procure, entendeu? Eu elevaria o nível de consciência antes que o problema acontecesse. Olha aí, pode ser uma também. Aí sim eu criaria um conteúdo de atenção nas redes como Instagram, em stream do YouTube, ou até na rede de display dos sites. Eu faria isso. Aí outra boa sacada que você deu, anunciaria na rede de display dos sites que vendem esses produtos. Cara, estamos dando a estratégia completa para o empresário. Agora é só ele pegar e botar em prática. Né? Consultoria grátis, hein? Pois é, totalmente. Eu acho que eu colocaria também, Will, um anúncio na rede de display, cara. Dessas empresas de semente, da região. Deve ter um site, deve ter uma empresa bambambam. Eu colocaria. E rede de display é muito barato, né, Will? Sim, vamos pegar, por exemplo, a rede de display do YouTube. Pessoas que pesquisam ali, por exemplo, como plantar uma hortaliça, como cultivar alface, como cultivar tomate. Todas essas pessoas, se você pensar que 80%, tá? Vamos supor que nós fizemos essa pesquisa e descobrimos que 80% do público é da área rural. Essas pessoas provavelmente vão pesquisar esses assuntos relacionados. Então, olha só, você vai anunciar para essa rede de display, para pessoas que pesquisam sobre isso, muito mais barato do que anunciar para quem pesquisa empresa de limpeza de fossa séptica na minha região, né? E você vai conseguir construir uma audiência, vai conseguir elevar o nível de consciência e, com certeza, quando o cliente ele precisar desse serviço, ele vai te procurar, ou então, naquele momento ele não pensava que precisava, mas ele vai pensar, caramba, será que a minha fossa ela precisa de uma limpeza agora? Ele vai dar uma olhada e com certeza vai entrar em contato com a empresa. Eu gosto muito do marketing offline, você sabe, né? Eu gosto muito da venda, realmente, daquela coisa de ligar. Eu gosto muito dessa estratégia também de contato, né? Do vendedor com o cliente, eu gosto. Mas enfim, eu tô pensando em outra coisa aqui agora. O que você acha? Você acha que funcionaria? De repente a gente oferecer um brindezinho, uma iscazinha, tipo, quem ligar aqui pra gente? Aí, boa!
Aí, caramba, é mesmo, hein? Poderia fazer uma parceria com uma empresa de sementes e fazer lá essa semente de araucária, pra galera do sul do Brasil, você tá em Curitiba, né? Semente de araucária. Aí junto, vinha um imãzinho de geladeira com um endereço de telefone da empresa de fossa cética. Cara, ele colaria isso lá na geladeira, plantaria a araucária dele, faria um marketing de causas sociais, que é bem interessante, ou seja, a empresa X lá de fossa séptica tá contribuindo para o reflorestamento da nossa região, e o cara tem um imãzinho e vai botar na geladeira. Quando o cara tiver um problema, tá lá o imãzinho. E quanto custa também um imã? Enfim, eu tive essa outra ideia também. Olha quanta sacada boa que a gente está ajudando aí. Mas quando eu te falei de rede de display, eu falei para site mesmo, aqueles banners que aparecem nos sites. Eu acho que o empresário pode pesquisar também quais são os principais portais que a galera da cidade frequenta. Sempre tem um blog da cidade, sempre tem um portal de notícias, um jornal da cidade, né? E ali, a maioria dos portais de notícias tem lá o seu espaço do AdSense, normalmente. Então, acho que essa empresa poderia, sim, trabalhar o branding, né? Para quando a audiência, quando o usuário, o cliente dele precisasse, ele ia lembrar, putz, tem aquela empresa lá. E não adianta, né, cara? E ter, sim, a campanha lá na rede de pesquisa, porque caso a urgência chegasse, o cara tem que pesquisar e tem que encontrar a empresa dele lá entre os 3 primeiros resultados, se não no primeiro resultado. Eu acho que foi bacana esse teu exemplo aí, cara. Gostei. Então, e eu tô pensando em outra coisa. Por exemplo, o cara da empresa de limpeza de fossa séptica, ele pode fazer uma parceria pra, de repente, colocar a marca dele estampada numa embalagem que esse cliente vende. Ele pode deixar um banner dentro da loja como parceria e, de repente, pagar uma comissão para o cara da loja de sementes para poder divulgar a empresa lá dentro, né? Olha que legal, você tem um monte de estratégia que às vezes não é só o digital, né? As pessoas querem fazer muito digital, mas elas esquecem que tem muita gente que não fica o dia todo no Instagram, que tem muita gente que vai na empresa, que ele cria um relacionamento com o empresário ali da pequena cidade, o cara da cerealista, da empresa de sementes, de implementos agrícolas, né? Então você tem várias estratégias que podem ser desenvolvidas ali no offline, né? Sem necessariamente depender de um anúncio do Instagram. E aí entra será que o Instagram é a melhor opção, né? Nem sempre. Cara, que ideias legais, que sacadas de maneiras essas aí. E eu acho legal a gente trabalhar com esses segmentos que fogem um pouco da lógica. Totalmente. Porque o pessoal na internet adoram dar exemplo Dentista, do cara que tem uma hamburgueria, que vende pelo iFood. Arquiteto, advogado. Eu acho que é legal a gente pegar essas empresas que fogem um pouco da lógica pra mostrar que você pode criar uma estratégia combinando, às vezes, o offline e o online, exato, né? Para empresas que, de repente, você nem imaginava que poderiam ter uma estratégia digital. Falando sobre remarketing, sobre site, você acha legal para uma empresa pequena? O que você poderia aliar de estratégia para uma empresa de fossa cética, por exemplo, ou qualquer outra empresa dessas empresas de cidades pequenas? Né, sobre ter um site, não ter um site, trabalhar só com o Instagram. A gente já mostrou que não está todo mundo no Instagram, então isso realmente é um certo perigo. Quais os benefícios? Fala um pouco mais sobre isso. Eu vou pensar agora na estratégia da fossa séptica, tá? Algumas coisas que eu acho que poderiam funcionar bem para esse tipo de empresa. A limpeza de fossa, vamos pensar que ela é periódica, mas ela às vezes tem um período longo, né? Às vezes isso pode ser daqui 2 anos, pode ser daqui 3 anos, ou pode ser daqui 1 ano, dependendo da quantidade de pessoas ou do uso daquele local. O cara que tem essa empresa, se ele tiver dados desses clientes, se ele conseguir levantar dados, ele pode, por exemplo, enviar uma notificação no celular desse cliente dizendo, olha, tá chegando a época de fazer a limpeza da fossa do seu sítio, da sua chácara. Que nós fizemos há 6 meses, há 1 ano, ele pode ter primeiro esse trabalho de identificar a periodicidade desse cliente, né, de quanto em quanto tempo ele precisa desse serviço, e ele pode mandar um SMS para esse cliente. Ele pode mandar um e-mail com clientes que não utilizam tanto o smartphone. Ele pode, de repente, criar um panfleto para poder entregar para essa pessoa, um folder. Ele pode deixar isso avisado nessas empresas parceiras, nessa rede de parceiros, né? Que é como se fosse uma rede de pesquisa do Google, mas dessas empresas locais de implementos agrícolas, de suplementos, deixando ali, ó, você já fez a limpeza anual, a limpeza semestral, já sabe identificar quando você pode fazer a limpeza dessa fossa, já sabe identificar qual é a hora de fazer essa limpeza, né? Então tem várias estratégias que você pode utilizar para que esse cliente tenha essa consciência, olha, eu preciso fazer a limpeza. Pô, já está chegando a época de fazer a limpeza. Então, não é apenas uma estratégia, você pode combinar várias. Sim. Nesse caso, um e-mail, um torpedo SMS,
uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem no chat, no inbox do Facebook, caso você tenha o cliente. Você pode mandar o que mais? Pode utilizar um panfleto, pode ter esse folder de divulgação nessa rede de parceiros. Nesse caso, você pode ter, por exemplo, uma estratégia de mídia off, pode ter um anúncio em rádio, tentando lembrar esse cliente, porque esse cliente muitas vezes escuta, ele tem ainda uma audiência muito forte no rádio, nos jornais locais, nos programas musicais. Então você pode, de repente, criar uma estratégia de campanhas focadas nessa lembrança, né, da importância da periodicidade, né, porque o pessoal muitas vezes faz uma campanha em rádio, olha, faça a sua limpeza na empresa tal, o telefone é tal, o endereço é tal, e muitas vezes isso não chama atenção. Você pode criar um conteúdo muito mais incisivo, tipo, ó, você que tem uma chácara, que ainda utiliza fossa séptica, já fez a limpeza esse ano? Já sabe de quanto em quanto tempo você precisa? Chame o nosso profissional. A própria empresa pode usar essa estratégia, que aí a gente pode entrar até, Arthur, na inversão de risco. O cara pode ir lá e dar um diagnóstico e dizer, olha, aqui você vai precisar fazer uma limpeza daqui 3 meses. E aí você vai montando um banco de dados desses clientes para quando chegar próximo da época dessa limpeza, você entra em contato com esse cliente para poder agendar, ou até mesmo você levar os equipamentos e mostrar como é feita essa limpeza e como vai ficar ali no final, né? Trabalhar, de repente, até a inversão de risco. Olha que legal. Você tocou num assunto que eu adoro. A inversão do risco, pra mim, é meu... Você sabe, né? Eu adoro, né? Adoro. Inversão do risco, pra quem ainda não conhece, acredito que os vendedores aí, os empresários mais antigos, eles já sabem o que é. Mas a inversão do risco, ela é muito clássica, né? Ela é, eu acho que, na minha opinião, um dos melhores processos de venda, ou seja, a melhor coisa que você pode fazer para o seu negócio, porque você consegue atrair justamente, talvez, aquela manguinha que está lá quase madura, mas ela ainda não está, ou seja, ponto de colher. E você, quando você deixa ela ficar madura realmente, né, você compete com todos os outros do mercado que estão justamente disputando, e a maioria, 90% do mercado no mundo vai em cima das mangas maduras. E o processo de inversão de risco, talvez, é como se você pegasse aquela manguinha, Will, enrolasse ela no jornal, você já fez isso? E botasse ela lá no forno para ela amadurecer? Já fez isso? Já? Se já. Então, o processo de inversão de risco, praticamente, ele pega aquela manguinha, enrola no jornal e traz ela e ela amadurece na tua mão. Primeiro eu vou conceituar o que é. É você trazer todo o risco do prejuízo para você. Ou seja, trazer todo o risco do cliente para você. Ou seja, você traz ele, você dá uma amostra do seu serviço sem cobrar. Se ele gostar, ele compra de você. E o mais interessante, para todo mundo que eu converso, para todos os empresários que eu converso, inclusive o Will no início era um pouco relutante, né? Depois que ele viu como é bom o processo de inversão de risco, né? Eu também era muito contrário a isso, há muitos anos atrás. Eu não entendia. Eu tinha vários empresários, há 20 anos atrás, quando eu comecei, que faziam o processo de inversão de risco e estavam lá, bombando de cliente, enquanto eu não queria. O empresário que não aceita o contrato de inversão de risco seria aquele que só sai com um sinal aceito, só quero quando um contrato é feito, só quero... Ou seja, o cara coloca um monte de dificuldades. Claro que existem casos e casos, mas eu tenho certeza que dentro do teu negócio você consegue adaptar e trazer algo do que você já oferece para o cliente degustar e, quem sabe, ele vir consumir de você. Isso aí praticamente pode triplicar as suas vendas, né? Vou dar um exemplo em quê? Que exemplo a gente pode dar, Will? Antes de você dar o seu exemplo, eu vou também dar outro ponto importante. Você tem que olhar para dentro do seu negócio e entender, dentro dos serviços ou produtos que você vende, ou serviços que você presta, ou produtos que você vende, você tem que olhar aquele que te custa mais, que demanda mais tempo, que você tem um gasto maior. Esse você não vai colocar na inversão do risco, mas procura lá dentro dos seus produtos um produto de entrada, né? O exemplo clássico de inversão de risco é a provinha do queijo no mercado, é o chazinho, né? O iogurtezinho. Pô, quem nunca, né? Quando criança, eu entrava no mercado, via aquela senhora lá, ia lá só para tomar o iogurtezinho, o chazinho, ou aquele copinho de refrigerante de brinde, né? Só que eu, quando criança, ia lá, tomava o iogurtezinho e metia o pé, não comprava o iogurte. Mas quantas pessoas, às vezes, chegavam ali e provavam, pô, realmente, essa marca é nova, essa marca é, né, não são das marcas mais conhecidas, estou dando exemplo do iogurte, mas você ia lá, provava e conhecia a marca. E, com certeza, muitas vezes você já saía comprando e adquirindo aquela marca ali mesmo. Ou seja, dando o exemplo do supermercado, se você chegasse lá no mercado e olhasse lá a marca, sei lá, azul e amarelo,
Você olhar e ia ver Itambé, Italac e todas aquelas marcas de iogurte do lado, você ia olhar, pô, não conheço isso aqui. Você não ia comprar. Muitas vezes ela fosse até a mais barata. Se não tivesse aquela ação promocional de inversão de risco ali, da provinha na sua frente, e aí você poderia até começar a considerar a consumir aquele produto. Que outro exemplo que você tem mais interessante? O que te vem à mente? O que você indica pra galera? Eu acho que para complementar, é bem interessante a gente comentar que a diferenciação é o primeiro passo para chamar atenção, né? Para começar a chamar atenção do teu cliente. E uma coisa que a gente sempre discute, quanto menos autoridade você tem sobre aquele assunto, quanto menor a sua autoridade, quanto menos conhecido você for, melhor tem que ser a sua oferta para conseguir fechar com o cliente. Por quê? Exato. Se você não é uma pessoa conhecida, não é considerado uma autoridade naquele negócio, ou as pessoas ainda não sabem da qualidade do teu produto, melhor tem que ser a sua oferta, melhor tem que ser a sua diferenciação, as garantias que você oferece e, de repente, até essa inversão de risco. Você tem que fazer algo para o cliente, mostrar para o cliente primeiro que você consegue resolver aquele problema, aquele desejo, né? Aquilo que o cliente espera. E aí, eu acho legal comentar sobre diferenciação e também sobre essa inversão de risco, porque a gente fez muito isso já nos nossos negócios. Eu vou citar, por exemplo, no meu caso, tá? Com a produtora de áudio. Eu chego para um cliente que precisa produzir um áudio para um vídeo. Áudio é um material intangível, você não pega na mão, eu não tenho uma amostra grátis, né, de um áudio, ele não é físico, eu não consigo empacotar e mandar uma amostra para o cliente degustar. Mas eu posso pegar esse projeto do cliente, eu posso gravar esse conteúdo e dizer, olha, em vez de você ouvir todas as demonstrações, todos os clientes que nós já atendemos, tá aqui, ó, o teu material pronto, o teu material gravado, escuta, me diz se é isso que você precisa e o valor é tanto, se você quiser fechar, a gente já bate o martelo agora. Quando eu faço isso para o cliente, eu tiro totalmente o risco que o cliente tinha de fechar o trabalho comigo e de repente receber um material que ele não considerasse de boa qualidade, né, Arthur? Ótimo Por quê? Ótimo exemplo. Porque ele pensa o seguinte, cara, é um material que custa às vezes 500, R$1.000, R$1.500. Como é que eu vou fechar um contrato com essa empresa, com esse negócio, se eu nem sei se a entrega, se o que ele vai me entregar realmente tem a qualidade que ele diz que tem? Porque isso acontece muito, você olha, às vezes a apresentação parece a melhor empresa do mundo, e aí quando você recebe o produto, quando você vai para o atendimento com o cliente, quando você vai para o pós-venda, você percebe que não era tudo aquilo, né? Que às vezes o atendimento do pós-venda é ruim, a entrega não foi satisfatória. Então quando você trabalha em inversão de risco e eu consigo produzir esse material e dizer para o cliente, olha, tá aqui, o teu material pronto, é isso que você precisa? É isso que você espera do material? Muitas vezes o cara vai olhar e pensar, caramba, que bacana, o cara já me entregou o material pronto, ele já me mostrou que o material é bacana, que o material é legal, então você acabou de quebrar, acho que talvez 50% da objeção que ele tinha de não fechar com você 90. Esse material, talvez até mais, né, Arthur? Tudo. E você deu um exemplo muito propício, porque uma das objeções, por exemplo, dos meus clientes que eu muito recebo, para o cliente não aceitar a ideia da inversão do risco mas eu vou mandar o trabalho para ele vai pegar e vai sair fora, não vai me pagar. Sim, isso vai acontecer. Hora ou outra isso vai acontecer. Só que proporcionalmente, você talvez não feche um que te enrole, mas você teve outros 4, 5 que fecharam contigo, que vão pagar aquele que saiu fora. E você tem que entender, eu também acho interessante dar esse exemplo, né, Will? É que, cara, um vai vazar e não vai fechar, e tá tudo bem. Só que, cara, um vazou. E os outros 4 que você trouxe? Porque você simplificou o acesso a ele. Não é? A você, no caso, prestador de serviço de áudio. E, cara, você tirou. Porque o empreendedor do lado de cá, quando o prestador de serviço, ele quer, fecha um contrato, dá um sinal, não sei o quê, senão não sei o quê. E, muito bem colocado. E outra coisa, outro gatilho que dispara na cabeça do cliente. Se o cliente veio até você, ele quer o teu trabalho. E ele pensa, cara, realmente, se não ficar bom, eu não pago. Não é? E ele até pode realmente não gostar e não querer pagar, tá tudo bem, mas só que, cara, você acelerou o processo, você evitou, Will, realmente, você evita ter que ficar elaborando o contrato, minuta de contrato, para se cercar que você vai receber, e, cara, nesse mesmo período, na minha opinião, você atendeu outros 4 e vendeu pros 4, talvez um você não venda. Só para reforçar um detalhe,
tem várias formas que você tem também de se proteger contra o uso desse material que você produziu. No caso de áudio, por exemplo, eu posso gravar um áudiozinho ali, versão demo, e colocar quase uma marca d'água. No caso de um vídeo, de uma foto, você pode colocar uma marca d'água. Tem outros produtos e serviços, claro que, por exemplo, uma consultoria, que você vai dar uma consultoria de marketing para o cliente, se você quer entregar alguma coisa, você pode, de repente, entregar parte do conteúdo que você elaboraria por uma reunião. O cara pode até utilizar essas informações e fechar com outra pessoa, mas ele nunca vai ter todo o conteúdo. E quando você chega e apresenta um material muito bem feito, muitas vezes você vai quebrar a objeção do preço. Sabe por quê? Porque o cara, às vezes, ele tá fazendo leilão. Ele chega pra você e ele quer assim, eu quero mais barato. Eu vou ver quem é que faz mais barato. Principalmente quando a pessoa já tá no fundo do funil. Não é? Ele abre várias abas e escolhe que ele quer preço. Porque, na verdade, a objeção do preço, ela é a gente pode até depois entrar em neuromarketing no próximo vídeo, isso é muito legal também, acho muito da hora, neurociência, neurocomunicação e neuromarketing, isso aí é uma das coisas que eu estudei lá fora, e eu gosto muito desse assunto, né? Mas você já tira, né, aquele peso. Pô, o cara chegou no fundo do funil, áudio, ele vai no Google e abre um montão de aba, quanto custa, e aí quando você continua, achei muito interessante, vai. Então, e é legal porque muitas vezes você vai quebrar, vai mostrar um material bacana, um material de qualidade, vai dar um atendimento e um suporte que muitas vezes o outro não deu, porque isso é normal. O cara entra em contato, a pessoa só responde e-mail, o valor é tanto, o prazo de pagamento é X, tá aqui. Pega a dica aqui, vamos falar baixinho pra sua concorrência não ouvir, porque de repente a concorrência da audiência que tá ouvindo a gente, tá escutando. A maioria responde desse jeito que o Will falou, ninguém dá atenção. É ou não é, Will? Exatamente, a maioria só manda um e-mail com o preço, o preço é tanto, o prazo de pagamento é tal. Aí você vai lá, liga pro cliente, conversa para saber quem é o público-alvo dele, com quem ele vai se comunicar, o que ele espera dessa campanha, cria o material, entrega esse material pronto, talvez com a marca d'água para ele não utilizar. Eu vou te dizer uma coisa, ele pode até achar um cara mais barato, mas ele lá no fundo, lá no cérebro ele vai ficar assim, caramba, mas esse cara não vai me entregar o que... Não vai. O que essa empresa que o Will acabou de entregar. E tempo é dinheiro. Você acelerou o processo. Porra, em 1 hora tu já entregou tudo pro cara. E o cara tá ainda no processo de cotação. Daqui a 2 dias vai ter gente esperando ainda. Cara, e nego paga mais caro? Paga. Às vezes a galera tá querendo um receita mágica. É ou não é? Eu quero subir meu preço. Minha concorrência tá cobrando barato. Faz o teste. Faz a inversão do risco como o Will tá falando. Como é que você vai conseguir subir de preço no mercado? Vai. Tô adorando esse assunto. E é verdade, eu amo assunto. Esse aqui a gente podia fazer um vídeo só, um conteúdo só pra falar sobre inversão de risco e como você pode ganhar, né? Por quê? Porque o teu cliente, ele não tá com... põe uma coisa na tua cabeça, o cliente, ele não tá comprando o teu produto. Ele não tá comprando o áudio. Tem toda uma experiência em volta, ele tá comprando o que você entrega, o que aquele conteúdo vai proporcionar. E é isso que você tem que utilizar. É o resultado que o teu áudio, que no caso da produtora de áudio, é o resultado que esse áudio entrega, é o aumento do faturamento, é a transformação que vai gerar na empresa. O áudio, meu amigo, é só um detalhe. Áudio todo mundo vende. Will, essa transformação não é todo mundo que vende. Will, as pessoas acham que elas consomem. Todo mundo acha. E eu me incluo nessa história. Quer dizer... Todo mundo acha que você consome pelo cérebro. Não, por isso. Não, toda a venda de todos os serviços e produtos no mundo para todos os seres humanos é emocional. Não, eu não me influencia. Se influencia, cara. Todo mundo, não adianta. Isso é científico, é comprovado. Inclusive lá Enfim, a gente pode marcar uma só para falar sobre isso, sobre venda emocional. Né? Ele, na verdade, ele compra pelo emocional e justifica pela razão, né? E tenta achar uma justificativa para aquela decisão emocional. Exatamente. Cara, e aí se às vezes o cliente está perguntando assim, como é que eu subo de preço? Pô, essa semana, inclusive, eu conversei com a minha namorada, tem uma profissional muito boa, inclusive, né? Que faz unha de gel, essas coisas, né? E ela tava reclamando que no mercado tem gente cobrando R$120 e ela está ainda nos 60 e não consegue subir. Como que ela pode subir? Utilizando das estratégias de venda emocional. Inclusive, eu já passei para ela várias estratégias sobre inversão do risco. Só que, quando é gratuito, a pessoa não dá valor, né, Will? Ela não bota em prática, tá lá. Ela fica tentando fazer do jeito dela. Mas quer subir de preço? Simplesmente usa toda uma estratégia de marketing que começa também lá nos anúncios e pode finalizar com a estratégia de inversão do risco do seu atendimento. Olha que maneiro.
Muito maneiro. E ó, vamos deixar pro próximo vídeo, Vamos. então. Acho que nós já achamos um tema legal pro próximo vídeo, que é falar sobre os gatilhos mentais, como utilizar esses gatilhos mentais e falar um pouquinho sobre neuromarketing, que eu acho que é um assunto Muito maneiro. que é um assunto de milhões. Quem entende isso não fica sem dinheiro. Sem dinheiro e ganha até 10 vezes mais. Ah, mentira, cara. Tem uma recente profissional que eu tô trabalhando aí, que eu não posso falar o nicho que a gente tá trabalhando aí ainda, e você sabe qual é. Cara, R$25 a hora. Era o preço que essa galera cobrava. Que cobra ainda. E o bambambam do mercado enche a boca para dizer quem é 40. Essa profissional, quando começou a trabalhar comigo há 2 anos atrás, tá ganhando R$250 a hora subindo. Ah, mas é mentira. Cara, como é que você justifica pagar um computador? O Will adora a Apple, né? 10 vezes mais um iPhone, sei lá, não sei quanto custa um iPhone. Quanto custa um iPhone? R$8.000. Ah, o iPhone hoje vai na faixa dos 4, 5, 6, 7 mil reais, 8, até 12, né? Um telefoninho que fala, atende, não atende. Como que você consegue? E é isso que a gente vai falar nos próximos vídeos. Sim ou não, Will? Já abrimos aí o gancho. Bora, vamos falar sobre isso porque tem assunto bem bacana. Tem. E Arthur, acho que pra encerrar nosso vídeo, eu quero agradecer, né, velho? Porque faz tempo que a gente tá marcando de fazer esse conteúdo, né? Quero te agradecer muito aí pela disponibilidade. A gente tá gravando num domingo de manhã, não pense que produzir conteúdo é fácil, verdade. Tá? E te agradecer e já dizer que no próximo vídeo a gente vai falar bastante sobre gatilhos mentais e neuromarketing. Top. E como isso pode transformar a tua empresa. Pode mesmo. Top, gostei bem. Eu também gostei muito do nosso bate-papo e realmente é um prazer estar aqui conversando com você e é um prazer saber que a gente está podendo compartilhar isso com o mundo, né, Will? Porque há bastante tempo que eu me cobro sobre isso e você sabe disso porque eu queria entregar um pouco também, né? Eu queria me doar um pouquinho, porque mais vale dar do que a gente receber, né? Sem duplo sentido. Mas durante o problema que a gente teve aí há poucos anos atrás, eu fui muito ajudado por várias pessoas que também compartilharam muitos conhecimentos, muito conteúdo bacana e de valor. E até hoje a gente tem muita gente que compartilha conteúdo de valor nesse YouTube, nessas redes afora. Então, eu me cobrava isso. Eu falei, cara, eu preciso. Então, hoje a gente está aqui, a gente deu o pontapé inicial. E eu queria muito também te agradecer por ter também aí disponibilizado o seu tempo e estar aqui me ajudando também e me dando várias inspirações, né, junto aí nesse nosso projeto que vai continuar por muito tempo. Te agradeço também de coração, Will. Foi um prazer e vamos que vamos. E vamos que vamos. Nossa, é bom demais estar compartilhando isso poder compartilhar isso com os empresários, com os profissionais, porque nós vimos aí, né, durante os últimos 2 anos, 2, 3 anos, o quanto bons profissionais, bons empresários, boas empresas fecharam, às vezes por não saber vender. Tinham bons produtos, né, prestavam bons serviços e sucumbiram aí muitas vezes por não conhecer o mínimo de estratégia, tanto estratégia digital, estratégias de venda, como você vender, entender um pouquinho de gatilhos mentais, de neuromarketing, de vendas, e vai ser muito bacana poder compartilhar isso com toda a nossa audiência. Valeu, Arthur. Obrigado. Eu que te agradeço. Valeu.